Pessoal, vamos lá, próxima aula. Essa é a aula de número 10, né? Vamos falar agora o seguinte. Você que vai trabalhar com eletricidade, né? Você vai se deparar em alguns cenários com a necessidade de ligar um motor. Então, quais são os dispositivos básicos para se ligar o motor, por exemplo, numa partida direta? Nós vamos aqui trabalhar com várias partidas. Nós vamos trabalhar com partida compensada, partida direta, estrela, triângulo, partida usando inversores de frequência, os chamados VFDs, né? Vamos utilizar soft start. Isso aí, o grau de dificuldade vai aumentando. Vamos fazer uma partida direta usando um dispositivo eletromecânico chamado contatores e um outro chamado relé térmico. Imagina o seguinte, você tem um motor qualquer, né? E a potência desse motor aqui, pessoal, a potência trifásica é o seguinte, ó. Potência elétrica trifásica é igual a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes a raiz de 3 vezes o fator de potência desse motor, que é o cosseno φ. Isso aqui, ó, tudo isso aqui nós já aprendemos em uma determinada aula. Vamos supor que a corrente elétrica que passa por esse motor aqui, ó, seja, sei lá, de 25 amperes, trifásico. Eu preciso de alguns dispositivos de manobra para esse motor ligar. Um dos elementos mais conhecidos na elétrica são as contatoras ou os contatores. Como é que ele funciona? Imagina o seguinte, ó, eu tenho um dispositivo eletromecânico, como o próprio nome fala, pessoal, eletromecânico. Então ele vai acionar, quando você alimentar esse dispositivo, ele vai acionar. Olha que coisa interessante. Ele tem, esse dispositivo eletromecânico, ele tem internamente uma bobina. Essa bobina vem identificada por A1 e A2. Vamos supor que seja uma bobina 110, por exemplo. A partir do momento em que eu aplico 110 nessa bobina aqui, ó, o que acontece? A parte mecânica da contatora fecha, os contatos fecham. Então, no estado natural ou no estado normal, esses contatos abertos vão fazer o quê? Vão fechar, né? Existe junto com os contatores, contatos auxiliares. Para que servem esses contatos auxiliares? Por exemplo, contato aberto e contato fechado, né? Por exemplo, com essa numeração aqui, ó, 21, 22 e tal. É o seguinte, essa parte aqui é onde você vai conectar o seu dispositivo de maior corrente, potência. Esses contatos aqui, ó, são chamados de contatos auxiliares. Eles vão ser utilizados no comando elétrico. É lá onde você vai apertar um botão para entrar a contatora, para mandar fase para ela aqui, por exemplo, né? Então eu preciso de um dispositivo nesse caminho aqui, ó, que são as contatoras. Eu vou desenhar ela aqui, ó. Por exemplo, ó. É um dispositivo eletromecânico. Tá aqui, ó. OK? Quando eu fizer um comando elétrico, essa bobina vai ser acionada e a contatora vai fechar os contatos, ok? Ora, eu preciso também de um dispositivo de tal forma o seguinte, quando a corrente estiver fluindo por aqui for maior do que a corrente nominal, eu estou tendo uma sobrecarga. Certo? Vamos imaginar que esse motor travou, ok? A temperatura vai subir. Isso, pessoal, eu tenho um outro dispositivo aqui, ó, que nós chamamos de relé térmico. Esse é o símbolo dele, ó, relé térmico. Para que serve esse relé térmico? Internamente, pessoal, ele tem
dois materiais, o material A e o material B, que funciona o seguinte: eles possuem um coeficiente de dilatação diferente. Quando ocorre uma sobrecarga aqui no motor, o motor travou, então qual é a tendência? Uma corrente maior. Com isso, ele internamente, os contatos dele faz o quê? Dilatam. Quando ele dilata, quando ele abre o circuito, o que acontece? Ele manda um sinal também de comando para derrubar, pessoal, o comando elétrico, ou seja, para desligar o motor, dizendo que há uma anormalidade, ok? Então ele também tem um contato auxiliar. Vamos lá, eu preciso também, então nós temos aqui um dispositivo que desliga o motor em virtude da sua sobrecarga, que é o relé térmico, ok? Então é o seguinte, eu tenho a contatora, tenho o relé térmico. Está faltando um elemento fundamental em sistemas elétricos que nós aprendemos, que são os disjuntores, por exemplo, termomagnético. Ora, então agora eu tenho aqui os elementos fundamentais para um comando elétrico. Eu tenho a contatora, ou os contatores, tenho o relé térmico, e também tenho o disjuntor, vou chamar de DG, disjuntor geral. Esse cara aqui nós já aprendemos, ele protege contra sobrecarga e curto-circuito. Esse é um dispositivo de manobra que vai ligar e desligar o motor. E esse aqui é um dispositivo de proteção, né? Que em caso de sobrecarga, ele faz o quê? Dilata um material que ele tem internamente, chamado de bimetálico. Esse material bimetálico, o que ele faz, pessoal? Ele abre. Quando ele abre, ele pede para que a contatora saia. Né? Então nós temos aqui, nós vamos desenvolver circuitos de comando, vamos desenvolver circuitos de potência, utilizando contatores, relé térmico e motores. Vamos fazer vários tipos de partida, ok? Lembrando que o contator tem uma bobina que precisa ser energizada para ele comutar, fechar ou abrir, né? O relé térmico vai proteger contra sobrecarga. Basicamente é isso, pessoal, que vocês precisam saber agora. E nós vamos aumentando o nível. Como ficaria um comando elétrico para ligar esse motor aqui? Perceba que eu tenho disjuntor de potência, tenho a contatora e o relé térmico. Agora eu preciso de um comando elétrico para acionar essa contatora aqui, ok? Como que isso pode ser feito? Vamos ver então nessa próxima aula. Obrigado, pessoal. Se vocês curtiram, dê o seu like, compartilha e lembrando, envie todos os meus vídeos para os eletricistas que estão começando agora, né? Apesar de que o nível de complexidade vai aumentar e você que é veterano também vai precisar dessas aulas aí para prestar um bom trabalho. Nós vamos chegar até o nível de projetar subestações de energia, vamos fazer projetos de energia solar fotovoltaica on-grid e off-grid. Então você precisa começar pela aula de número 1 e vai aumentando o nível gradativamente. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.